Vamos lá, ok? Então vamos lá. Entre Sócrates e Platão. Sócrates e Platão. A razão universal. Qual o melhor Wi-Fi aí? Qual é a cabeça satélite aí? Tem a célula satélite. Nós só sabemos que a nossa cabeça aqui, ela roda, ela gira. Só o futebol americano que ela é um pouco diferente, ó, a bola do futebol americano. Okay? Embora tenha algumas as pessoas que a gente, é lógico que sabemos que tem algumas a cabeça diferente. Cada cabeça, você já pensa do modo que tem a sua visão. Como eu falei, as questões originárias, peculiares de cada um. Okay? Então, Sócrates e Platão. A razão universal. Quem morreu primeiro aí? Foi Sócrates ou Platão? Foi esse convencionalismo, esse relativismo que se opuseram Sócrates. Só eu estou lendo aqui, que aqui é um documento, o livro, não uma tesoura ou tesoura. Tesoura escreve, tesoura você fala. Lembra que eu falei sobre Vygotsky? Sujeito, fala, escrita, hermenêutica, fenômenos existenciais que ocorrem. Tesoura, ok? Vamos lá, então, para Sócrates, qual é o ponto de vista dele? Os dois, porque se autoavaliar, os dois estão certos. Para Platão, as ideias, colocava destesoura, ou seja, o mundo das ideias, ele quer sempre mudar alguma coisa. Entre as coisas e as formas, Platão, entre as cavernas, entre as prisões, ligado à liberdade e alienação, ligado à liberdade e os tempos e poderes alheios. Qual o melhor? É a pedagogia do tempo, que vai ter obtenção maturacional, ok? Do ponto de vista prático, o que é virtude? Entre os dois, Sócrates e Platão, o que é virtude? É coragem? Vai depender, vai ser uma pessoa dependente de uma virtude? E Platão, seu discípulo, de um ponto de vista teórico, como garantir a verdade do discurso. O que é virtude? Se eu vou ter uma validade do discurso, vai ser uma virtude. Se ao ver algo que vem um princípio pode ser mal ou ruim, ou para outros não, entre esse meio orgânico de aprendizado filosófico ligado ao esporte, houve uma reação, houve uma serotonina, sudorese, glândulas sudoríparas, sudorese, ou seja, um calor, um vapor. Então houve um aulão, que houve diferença. Você é melhor professor, você é melhor professora. Isso coloca em campos antenais, né, antenas ou entendimentos importantes entre o discípulo e a disciplina e o discípulo no ponto de vista teórico e prático. Garantir a verdade do discurso. Se garantir a verdade do discurso, quer dizer que há uma identidade perdida entre bulas, há uma identidade perdida entre o gênero, há uma identidade perdida entre a pedagogia geral, o que é educação física, o que é movimento, o que é motricidade entre o ser humano, entre seus conflitos relacionados, o que é verdade. A verdade é um campo epistêmico, mas cada dia e cada noite, cada momento na pedagogia do tempo, há artigos serem produzidos e reproduzidos para contribuir para os amplos diplomáticos ligados à Cruz Vermelha e outras ONUs, Unescos, ou seja, outros processos que ocorrem em N ONGs relacionam à pacificação. Aonde há pacificação, há um parágrafo. E aonde há um parágrafo, há o Sócrates lá para nos ajudar sobre a autoavaliação. O verdadeiro ou falso? O verdadeiro vai depender de quem pensa que é verdadeiro. E quem vai pensar que é falso vai depender de quem é falso. Cada um tem a sua própria autonomia periférica. Sistema autônomo, sistema parasimpático, sistema simpático. Isso vai colocar a filosofia do esporte para nós treinarmos. Aonde tem um simpático, parasimpático, tem um vestibular. E aonde tem um pré-vestibular, tem uma audição. E aonde tem uma audição, eu tenho uma visão. E essa visão vai ocorrer um equilíbrio estático e um equilíbrio dinâmico. Aonde é um equilíbrio estático? Porque houve um equilíbrio dinâmico. Por quê? Eu fiquei estático. Então, houve primeiro o equilíbrio dinâmico para haver um equilíbrio estático.
Depois do equilíbrio estático, vai vir outro equilíbrio dinâmico, porque o próprio ser humano ele foi criado para movimentar. Aonde há algo estático, há algo instável. E aonde há algo estável, há mudanças de aprendizado entre habilidades e competências. Se alguém me ver e dizer que eu estou imaturo ainda, na palavra imaturo, vai ver que também, pela imaturidade, ainda houve um aprendizado. Se alguém me ver e me enxergar que eu estou entendendo como é que tem que viver o mundo, não no meu centro, na minha crença, na minha ação, ou seja, vai haver um termo que nós chamamos de egocentrismo ou heteronismo, ou helenismo, helênico, muito exagerante. Ou seja, Sócrates, ou o pai da filosofia, ou sou eu o pai da filosofia, ou nós que somos o pai da filosofia. Porque a filosofia vai condizer ser uma coordenativa principal entre os saberes. E os próprios saberes são todos os dias. Ou seja, o melhor mestre é aquele que sabe. Então, aquele que sabe é o que vai filosofar sobre o que acontece entre os seus paladares diários, cotidianos. Alheios ou não alheios, há uma alienação. Vai depender do local, da etnia e os campos que são diretivos. Se eu conversar com alguém sobre Sócrates, vai falar que eu sou o quê? Uma motriz noática, noia. Se eu conversar com um doutor ou um professor acadêmico, ele vai entender, mas também vai depender, porque ele pode preocupar que eu posso buscar o lugar dele ou ocupar o lugar dele nessas exigências que ocorrem entre recursos humanos, perfil, ou seja, o perfil para a professor de educação física é bom, ligado à fisiologia do exercício. Para mim era um livro bom, tirando uma foto desse jeito. Eu ia vender bastante entre os diálogos filosóficos desde a antiguidade, os próprios professores, ligado vários, nesse pedigree relacionado ao próprio movimento e à filosofia. Aonde há magnitude, ou seja, ao manguito rotator, o manguito rotatório. Manguito é onde vai rodar o quê? O ombro, o húmero, é a articulação da escápula. Olha, o Osmar Barbosa, eu fui ver, um autor ligado ao dicionário, não gosto de citar, mas diz que é antigo dicionário, ele fala sobre acromaticidade. Ali, a própria anatomia, ela é formada por coisas, e as coisas são concretizadas nessa metafísica. Ou seja, quando eu falo nome, qualquer nome com a palavra E ou A, eu vou associar, vou lembrar, lógico, nesses pressupostos, ou seja, subsídios, lembrar de aqui, a anatomia, acrômio, ou seja, anamnese. Vamos lembrar do corpo e as suas considerações ligadas à filosofia do esporte. As exigências do diálogo, a filosofia e toda a sua magnitude era tanto um questionamento teórico quanto um questionamento prático. Ou seja, onde há uma teoria, há uma existência. Aonde há uma teoria, há um conflito. Mas quando você vê que a sua própria teoria que você leu, e você fez a própria teoria que você leu outros pensadores, vai haver umas conclusões filosóficas ligadas ao próprio aprendizado, ligadas à filosofia do esporte e o modo, os métodos de programas a serem, ou seja, relacionados. Então, há considerações, há razões nesse universo ligado ao princípio universal, ligado à escola nova, à escola bela, à escola feia. Esse universo que coloca o centro sou eu. O doutor Hércules fala conosco. Não o doutor Hércules que tempos atrás cheguei a sentar na cadeira no lugar dele. Estou brincando, é brincadeira. Mas o doutor Hércules que eu falo, da época da mitologia, porque muitas vezes, para pegar muito peso e ser um semideus, que eles falam, já é difícil. Ser ser humano já é difícil. Imagine ser um semideus. Mas é só se esforçar a ser um semideus. A semiologia fala muito. O Neumann, semiologia, pediatria. O Neumann também é muito citado em alguns livros da educação física. O Neumann, ok? O padrão da reflexão ética e a ética para ser um tipo de ética para você ser algo que seja bom. Elementar para algo que seja bom precisa de capital. O capital precisa de dinheiro. E o dinheiro precisa de um ser. E o ser precisa de um ter. Para ser, você precisa de ter. Esse ser precisa de uma história dialética materialista histórica.